O mundo que você conhecia, onde um contrato assinado e uma carteira de trabalho garantiam o seu futuro, acaba de ser enterrado. Em 2026, a inteligência artificial não é mais uma promessa de ficção científica, mas a lâmina afiada que está cortando as raízes do emprego tradicional de forma implacável. A segurança que você sente ao bater o ponto todos os dias é, na verdade, uma ilusão perigosa que te impede de ver o colapso iminente. Enquanto você executa tarefas repetitivas, algoritmos silenciosos estão aprendendo a fazer o seu trabalho em uma fração de segundo e sem cobrar salário. O império dos vencedores não aceita a complacência de quem espera que o governo ou os sindicatos salvem o seu sustento no final do mês. A morte do emprego CLT é a maior transferência de poder da história, onde a soberania individual passa a ser o único ativo real que ninguém pode te roubar. Entenda que o modelo industrial de trabalho, focado em obediência e repetição, tornou-se obsoleto diante da velocidade da nova economia digital. Quem não conseguir se desvincular da mentalidade de empregado será esmagado pela eficiência brutal das máquinas que nunca cansam ou reclamam. A inteligência artificial não veio para ser sua colega de trabalho, mas para substituir cada função que não exija alma, criatividade e estratégia pura. Se o que você faz hoje pode ser descrito em um manual de instruções, saiba que você já é um fantasma profissional esperando para desaparecer. A liberdade que a nova economia oferece tem um preço alto que a maioria não está disposta a pagar: a responsabilidade total sobre o próprio destino. Sair do regime CLT significa abandonar a muleta da segurança falsa para aprender a caçar o próprio sustento em um terreno digital e hostil. Em 2026, o valor de um homem não é mais medido pelo seu currículo estático ou pelos anos de casa em uma empresa que não se importa com ele. O que define o seu sucesso é a sua capacidade de comandar agentes de inteligência artificial para produzir resultados que antes exigiriam equipes inteiras. A transição será dolorosa para quem se apega ao passado e busca proteção em leis trabalhistas que não conseguem acompanhar a evolução do código. O sistema está quebrando por dentro e os primeiros a cair serão aqueles que acreditaram que a estabilidade era um direito adquirido para sempre. Observe como as grandes corporações estão trocando departamentos inteiros por sistemas automatizados que não geram encargos, processos ou fadiga mental. O lucro agora pertence a quem controla a infraestrutura tecnológica e não a quem vende as suas horas por um salário de fome. Este não é um aviso de desespero, mas um chamado para a guerra da adaptação, onde apenas os mais rápidos e frios conseguirão se manter no topo da cadeia. O emprego morreu, mas a oportunidade de construir o seu próprio império nunca foi tão acessível para quem tem olhos para enxergar o novo. A segunda fase da sua evolução exige que você entenda a anatomia do novo mercado, onde o trabalho fixo dá lugar a projetos fluidos e dinâmicos. A economia de gig e o freelancing de alto nível são as novas fronteiras para quem deseja escapar da senzala digital do emprego corporativo moderno. Trabalhar por conta própria em 2026 significa ser um arquiteto de soluções que utiliza a inteligência artificial como uma extensão do seu próprio cérebro. Você não compete mais com outras pessoas, mas com a eficiência dos sistemas. E a sua única vantagem é o seu pensamento crítico e único. A mentalidade de escravo que espera ordens para agir é o maior veneno para quem deseja sobreviver ao fim das garantias trabalhistas tradicionais. O novo mundo exige iniciativa brutal e a coragem de vender o seu valor real, em vez de apenas alugar o seu tempo para um mestre indiferente. Muitos choram pela perda de benefícios,
mas esquecem que a maior liberdade é poder ditar o próprio preço e escolher as batalhas que deseja lutar diariamente. A CLT era uma coleira de ouro que te dava segurança em troca da sua alma e do seu tempo mais precioso, que nunca voltará para você. Aprenda a falar a língua dos algoritmos e a dominar as ferramentas de automação antes que elas comecem a ditar as regras do seu sustento financeiro. Quem sabe operar a máquina é quem manda no jogo, enquanto quem apenas obedece à máquina será descartado como uma peça velha e inútil. A desmaterialização dos escritórios físicos acelerou a competição global, onde você agora disputa oportunidades com mentes brilhantes de todo o planeta. Não há mais espaço para a mediocridade protegida por burocracias locais. Apenas a excelência e a entrega de valor real importam agora. O soberano investe em si mesmo com a mesma fúria que um guerreiro afia sua espada antes de uma batalha que decidirá o futuro da sua linhagem. O seu conhecimento deve ser atualizado na velocidade da luz, pois o que era inovador ontem já é lixo tecnológico na manhã do dia seguinte e sem aviso. Desconecte-se da ideia de que você precisa de um patrão para validar a sua existência ou para garantir o pão na mesa da sua família no final do dia. A nova economia das IAs recompensa a audácia, a criatividade e a capacidade de resolver problemas complexos que as máquinas ainda não tocam. O risco de não ter um salário fixo é o combustível que mantém a mente do vencedor alerta e pronta para identificar brechas lucrativas no mercado. O medo da incerteza é o que diferencia o líder que cria o próprio caminho do seguidor que caminha em círculos esperando por uma salvação. Assuma agora a posição de estrategista da sua própria vida e pare de delegar o seu futuro financeiro para empresas que podem fechar amanhã cedo. O fim do emprego CLT é a sua libertação, desde que você tenha a força de vontade necessária para se tornar o mestre da sua própria produtividade. A terceira parte desta revolução foca na construção de ativos digitais que trabalham para você enquanto você dorme ou planeja o próximo passo. Em 2026, quem possui canais de distribuição, bancos de dados e sistemas automatizados detém as chaves do reino financeiro global e moderno. A inteligência artificial permite que uma única pessoa opere com a força de uma multinacional, reduzindo custos e maximizando lucros de forma absurda. O pequeno agora é poderoso, desde que saiba canalizar o poder do processamento de dados para atender aos desejos e dores do seu público. Não busque mais por uma vaga de emprego, mas por problemas reais que a tecnologia pode resolver de maneira mais barata, rápida e eficiente que o humano. O mercado paga fortunas para quem constrói pontes entre a necessidade humana e a capacidade infinita de execução das novas máquinas. A educação tradicional faliu ao tentar preparar jovens para empregos que não existem mais e para um mundo que já desapareceu completamente da vista. O verdadeiro aprendizado acontece nas trincheiras da execução prática, testando ferramentas, errando rápido e ajustando a rota com precisão cirúrgica. A soberania digital exige que você proteja seus dados e sua identidade como se fossem os tesouros mais preciosos do seu império pessoal em construção. No mundo das IAs, a sua reputação e a sua marca pessoal são as únicas moedas que mantêm o valor estável em meio ao caos de informações falsas. O controle sobre o tempo é a maior riqueza que o fim do emprego CLT pode te proporcionar, permitindo que você viva de acordo com o seu próprio ritmo. Mas cuidado! O tempo sem disciplina é o caminho mais curto para a ruína e para a volta à escravidão por necessidade básica de sobrevivência.
Observe como as relações de trabalho tornaram-se puramente transacionais, sem espaço para lealdades vazias a logotipos de empresas bilionárias e frias. Seja o seu próprio logotipo, a sua própria marca e o seu próprio garantidor de qualidade em cada projeto que você decidir assinar e entregar. A automação não é o inimigo, mas o exército de escravos digitais que você deve comandar para escalar os seus ganhos sem aumentar o seu esforço físico. Use a tecnologia para liberar a sua mente para o que realmente importa: a estratégia, a visão de longo prazo e a conexão humana real. O impacto social da morte do emprego tradicional será devastador para quem não tem plano B e depende da caridade estatal para comer e morar. Não faça parte das estatísticas de desespero. Antecipe o colapso e construa o seu bote de salvamento enquanto o mar ainda parece calmo para a massa. O império dos vencedores é erguido sobre as ruínas dos sistemas antigos, que não servem mais para as necessidades do homem livre e soberano de 2026. Celebre o fim da CLT como o início da era da autodeterminação, onde o seu mérito e a sua inteligência são os únicos limites para o seu crescimento. A quarta e última etapa desta transformação é a consolidação da sua independência total através da diversificação de fontes de renda automatizadas. Nunca dependa de uma única plataforma, de um único cliente ou de um único algoritmo para sustentar a sua vida e a sua família no futuro. A economia das IAs é volátil e recompensará quem tiver a agilidade de mudar de pele sempre que uma nova tecnologia tornar o método anterior obsoleto. A rigidez é o prelúdio da morte profissional, enquanto a plasticidade mental é a marca dos grandes conquistadores do século XXI. Prepare-se para enfrentar críticas de quem ainda acredita no modelo antigo e te chamará de louco por abandonar a segurança do porto seguro da CLT. O tempo será o juiz final, e enquanto eles afundam com os barcos velhos, você estará navegando em águas profundas e cheias de oportunidades raras. O sucesso na nova economia não é garantido, mas a liberdade que ela proporciona vale cada noite de sono perdida e cada risco calculado que você tomar. Ser dono do próprio nariz exige um caráter de aço e uma visão que ultrapassa as dificuldades momentâneas do caminho solitário e difícil. Olhe para o futuro com a fúria de quem sabe que o mundo pertence aos audazes que não aceitam as sobras da mesa dos poderosos e donos do sistema. A morte do emprego é o nascimento do empreendedor individual, o soberano que governa a si mesmo com ordem, disciplina e foco absoluto na vitória final. Mantenha a sua armadura mental sempre polida contra o pessimismo coletivo que tentará te arrastar de volta para a mediocridade do rebanho assustado. O seu império começa na sua mente, antes mesmo do primeiro centavo entrar na sua conta, através de um sistema que você mesmo criou e domina. A inteligência artificial é o fogo de Prometeu da nossa era. Pode te aquecer e iluminar o caminho, ou pode te queimar se você não souber como manipulá-la. Aprenda a domar as chamas da tecnologia para forjar o seu destino com a autoridade de quem nasceu para liderar e nunca para ser liderado. O mundo em 2026 é um campo de batalha digital, onde a munição é o conhecimento e o território conquistado é a atenção e o valor gerado para o outro. Não peça permissão para crescer. Tome o seu lugar por direito de conquista, usando todas as ferramentas que a modernidade coloca nas suas mãos. Finalizamos este manifesto com a certeza de que a morte do emprego CLT é o melhor evento que poderia acontecer para quem nasceu para ser grande e livre. O sistema faliu, o muro caiu e agora o horizonte está aberto para quem tem a coragem de caminhar sem coleiras e sem medo do desconhecido.
O Império dos Vencedores saúda os novos soberanos da economia das IAs, aqueles que transformaram o caos em ordem e a incerteza em riqueza inabalável e real. O futuro não é algo que acontece com você, é algo que você constrói com cada linha de código, cada prompt e cada decisão estratégica hoje.